Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui do outro lado da tela. Meu nome é Storyteller Dave, sou escritor e roteirista de histórias em quadrinhos e fantasia urbana. No último episódio, nós falamos do post-cyberpunk e de suas influências e presença na cultura pop. Agora, nada mais justo que voltarmos à raiz de tudo, o gênero que deu origem a esse universo caótico e estético, pavimentando o caminho para um dos maiores lançamentos da CD Projekt Red. Estamos falando de Cyberpunk e falaremos disso logo depois da vinheta. Quando nós abrimos o leque de gêneros punk ou até mesmo pesquisamos no YouTube sobre outros gêneros, um dos que mais aparecem nas pesquisas é o cyberpunk. Mesmo antes da citação do Cyberpunk 2077 na cultura pop, esse gênero vem dominando todas as esferas da arte ao ponto de se tornar uma saída mais fácil para alguma franquia ou anime que quer fazer algo diferente para a sua marca. Mas, em definição, cyberpunk é um subgênero ou um gênero punk da ficção científica que combina alta tecnologia com baixa qualidade de vida. Ele é conhecido por explorar temas de distopias urbanas, megacorporações, cyberespaço, hackers, colapso cultural e uma forte presença de tecnologia avançada na vida das pessoas. O gênero se caracteriza por cenários urbanos sombrios e superlotados, onde a vegetação natural é um privilégio reservado às castas mais altas. Afinal, ter uma árvore e respirar um oxigênio não artificial se tornou um luxo, e a luz do sol, quando existe, é escassa, já que muitas dessas histórias, a atmosfera da Terra está densa e caótica e saturada por incontáveis satélites corporativos que bloqueiam a luz do sol em diversas regiões, alterando assim a percepção de tempo e também afetando um conceito natural e fundamental para a humanidade desde os seus primórdios. Ainda nesse assunto da luz, a luz do cenário cyberpunk vem de duas formas: da artificialidade e do neon. Eu sei, o neon também é artificial, mas você vai entender o meu ponto já já. Começando pela artificialidade, em muitas das histórias, os humanos acabaram perdendo o contato direto com a luz do sol, acarretando assim numa busca de um novo sol para substituir. Em alguns casos, eles criam uma subcamada abaixo da atmosfera da Terra e criam uma fonte de luz inesgotável para suprir as plantações e manter a Terra viva, parando assim a desertificação e morte do planeta e deixando pouquíssimas sequelas. Já o neon, que, vale lembrar, é um produto também criado por um ser humano e também é artificial, vem quando o ser humano não conseguiu parar a tempo a destruição do planeta e a desertificação de certos lugares ao redor do globo, e criando assim um conceito que chamamos de cidades núcleos, que são cidades enormes que não se conectam a nada e que se espremem de forma desumana para caber a maior quantidade de pessoas em prol da sobrevivência. Se você realmente bater Lé com Cré, usar realmente os seus dois neurônios aí, você vai perceber que esse conceito é muito parecido com as Not Cities, ou as cidades nós apresentadas no universo de Death Stranding. Claro, com a única diferença é que nada se conecta, mas você vê realmente que o Cyberpunk ele já inventou e já abraçou realmente essa questão de cidades nó ou cidades núcleo, onde ela é uma cidadezinha, certo? E fica ao redor de lugares quase desérticos ou cheio de pilhas de lixo mecânico e outros mais. Com as cidades bagunçadas e culturas misturadas, você tem o famoso colapso cultural, onde as culturas brasileira, chinesa, americana, europeia, africana, asiática, tudo isso foi jogado num triturador gigante e fragmentado, fazendo com que centenas e milhares de anos de cultura não tivessem mais valor, pois tudo isso foi mesclado de tal maneira que se criou um sistema de castas hierárquicas entre as culturas, onde um sistema onde
Algumas culturas, melhor dizendo, se tornaram maiores que outras culturas, ao contrário da neutralidade que nós temos hoje em dia. Assim, culturas como a brasileira, a africana e mexicana acabam sendo relegadas ao status de culturas menores, restritas a pequenos comércios escondidos em vielas distantes dos grandes centros urbanos, ou então preservadas nas tribos das favelas. Nesses espaços, os sobreviventes dessas tradições as mantêm vivas, seja como uma forma de resistência e protesto, seja simplesmente porque nasceram, cresceram e continuaram seguindo esses costumes, apesar de uma realidade onde os impactos das ações humanas são basicamente brutais e onipresentes. Por outro lado, culturas já amplamente exploradas por Hollywood, como a cultura viking, a cultura americana, a japonesa, a chinesa, a francesa, a alemã, são utilizadas à exaustão e seus costumes e tradições são praticamente transformados em mercadoria, vendido para as grandes corporações como uma forma de garantir sua sobrevida em meio à propaganda e o desgaste causado pelas próprias realidades cyberpunk. Isso acontece porque o cyberpunk acaba se vendendo como uma página em branco. Apesar de ser uma consequência da irresponsabilidade humana, ele ainda é vendido como uma página em branco. Logo, com a tecnologia em nossas mãos, nós podemos fazer o que quiser e ser quem nós quisermos. E isso é levado muito a sério por todas as barreiras lógicas, morais e sociais que são quebradas em todos os universos que são explorados na cultura pop. E é por isso que quando pensamos em cyberpunk, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são os crimes cibernéticos, pois basicamente é isso que sobra no universo cyberpunk. Mas numa definição real, para que serve o cyberpunk? Qual é o motivo da sua existência? Uma das partes mais interessantes de entender o cyberpunk é dissecando o seu gênero, pois muitos acham que o cyberpunk é apenas curtição cibernética, brigas de gangues e etc., sendo que por trás de todo o entretenimento existe uma crítica, e o papel do cyberpunk na sua existência é exatamente esse: criar um entretenimento com a subcamada de crítica. O seu alvo de crítica foca especificamente nos efeitos da tecnologia na vida das pessoas e em uma sociedade desigual e decadente. Diferente do post-cyberpunk e o steampunk, que possuem ideologias políticas formadas, o cyberpunk é o que muitos chamam de estar em cima do muro. Em melhores termos, ele é um experimentalista, onde as suas realidades em diferentes histórias podem variar para algo mais diabólico e desesperançoso, como a série Deus Ex, ou então chegar a pontos mais tranquilos, porém soturnos, como no jogo Transistor. Mas se a gente for levar em conta as últimas obras cyberpunks criadas desde antes do primeiro mandato de Donald Trump até o segundo mandato, que é agora, que dá para contar aí uns 9 anos de existência, desses 9 anos para cá, todas as obras cyberpunk acabaram assumindo um lado, tendo um tom mais neoliberalista extremo. Em outras palavras, dinheiro primeiro e social depois. Um ponto, vamos dizer, positivo para muitas pessoas desse tom é que a máquina pública ela foi enxugada ao extremo. Então, o Estado, que hoje realmente é muito maior, nas cidades cyberpunk é algo muito inexistente, é muito menor e quase inexistente no caso, certo? Um bom exemplo de que o Estado é inexistente é a própria polícia local, que mal intimida os cidadãos e as gangues e que podem ser facilmente comprados para agirem à margem da lei. E o lado negativo é que não existem políticas sociais que pensem nessas pessoas com essas culturas variadas que são esmagadas por essa população densa e essa tecnologia desigual que tanto é explorada nas realidades cyberpunk. Com a popularização das próteses e até mesmo troca de corpos em alguns casos, o cyberpunk aproveita para criticar as pessoas que tanto fazem modificação nos seus corpos por motivos banais em prol de saciar uma vontade que lhes foram impostas através da exposição massiva das redes sociais. Para isso,
O gênero recorre à filosofia do absurdismo de Albert Camus, que rejeita qualquer sentido ou propósito inerente à existência. Nesse contexto, o cyberpunk também desconstrói a ideia de originalidade, tão explorada lá no paradoxo do navio de Teseu, que foi explorado aí no WandaVision, lá naquele episódio do Visão, né? Que a gente lembra tanto aí. O resultado da desconstrução dessas bases totalmente necessárias para o ser humano é um mundo onde a identidade se torna fluida e negociável, desde a substituição de um simples braço biônico até a possibilidade de dividir o seu próprio cérebro com uma inteligência artificial projetada para satisfazê-lo sempre que desejar. Além disso, é claro, o cyberpunk faz uma crítica à privacidade, pois a possibilidade de ter os seus atos carnais gravados secretamente pelo seu celular ou por qualquer aparelho de segurança que esteja presente da sua casa deixou de ser um medo e virou uma oportunidade de ganhar dinheiro. A privacidade virou um negócio e a expressão máxima disso, por meio do absurdismo, faz uma crítica às grandes corporações que usam o mercado de dados para vender a identidade das pessoas atualmente em prol de lucrar com os seus mais variados produtos. Você nunca esteve seguro e sempre será vigiado. Essa é uma das mensagens deixadas pelo universo cyberpunk e por todos os universos que são criados até hoje com essa temática. Com tudo isso explorado e com tudo isso dito, vamos realmente às obras que levam esse gênero. Como sempre, nos episódios do Cronopunk, nós prezamos pelas obras que representam puramente um gênero punk. E nesse vídeo não será diferente, nós recomendaremos livros, animes, mangás e games que são desse gênero punk da sua forma mais pura. Vamos às recomendações. Começando pelos livros, nós temos Neuromancer, de William Gibson, de 1984. Esse livro é a bíblia moderna para o cyberpunk moderno. É o livro que introduziu conceitos basilares como cyberespaço, inteligência artificial autônoma e hackers mercenários. E a história foca na Case, uma ex-hacker que está em um mundo dominado por megacorporações e a espionagem mundial. Em segundo lugar, nós temos Snow Crash, de Neal Stephenson, de 1992. Mais uma vez, Neal Stephenson voltando ao Cronopunk, dessa vez com Snow Crash, uma história que introduz um metaverso que se passa antes da internet moderna, onde as culturas se fragmentam e gangues urbanas acabam controlando partes da cidade. Em terceiro lugar, nós temos Hardwired, de Walter John Williams, lançado em 1986. Walter fazendo a sua estreia aqui no canal com Hardwired, esse livro que se passa em um futuro distópico onde a Terra é dominada por megacorporações orbitais que exploram aos poucos os recursos restantes do planeta. Cowboy, um ex-piloto de caça transformado em contrabandista, e Sarah, uma mercenária especialista em implantes cibernéticos, lutam para sobreviver neste mundo brutal, mais parecido ali realmente com uma vibe mais Mad Max, mais gótico, mais motoqueiro, uma coisa realmente que você vai gostar bastante. E em quarto e último lugar, temos Altered Carbon, de Richard K. Morgan, de 2002. Segundo o livro original, a história mostra que o conceito de imortalidade digital é levado ao extremo. Mostra que a identidade humana pode ser transferida entre corpos descartáveis, corpos esses que são chamados de sleeves ou mangas na tradução, que é realmente traduzido como manga de camisa. Então, basicamente é como se fosse uma manga de camisa, algo descartável, dentro de uma roupa. Então, os sleeves eles são utilizados pelo resto da população. Tudo isso ocorre enquanto a população está colapsando e está lutando para sobreviver. Indo para os animes, nós temos Ghost in the Shell, O Fantasma do Futuro, de 1995.
o primeiro produto audiovisual do Ghost in the Shell que se tornou uma das maiores obras-primas dos anos 90, e a obra trata de temas como cyberpunk filosófico, inteligência artificial, implantes cibernéticos, e toda a trama gira na ascensão de um novo vilão para a franquia, que no caso é o Mestre das Marionetes. Esse OVA, lembrando que são filmes animados de longa-metragem no Japão, né? Então são chamados de OVA. Então, este OVA está lançado realmente na Netflix e está totalmente dublado, você pode estar lá conferindo, certo? Em segundo lugar, nós temos Akira, de 1998, mais uma obra-prima dos animes, viu? Referenciado em filmes, animes, séries e filmes live action, e mostra a história da anarquia de Neo Tóquio, e mostra também o inferno da corrupção social e governamental, que mistura gangues de motoqueiros, experimentos científicos e outras coisas que saem do controle. Assim como Ghost in the Shell, Akira está disponível na Netflix, totalmente dublado para nosso idioma. Em terceiro lugar, nós temos Ergo Proxy, ou então Ergo Proxy, de 2006. Ele é um anime mais sombrio, sabe? Que mostra um mundo distópico onde humanos e androides coexistem, mas a verdade sobre toda a sociedade e humanidade é escondida a 7 chaves. Inteligência artificial, questionamentos da realidade e uma estética cyberpunk profunda fazem de Ergo Proxy uma referência subestimada. Porém, Ergo Proxy, no momento da gravação desse vídeo, não está mais disponível na Crunchyroll, mas você está livre para pesquisar em sites de anime online, que é realmente por sua conta e risco. O quarto e último anime aqui da lista é Textnolyze, de 2004. Textnolyze é um cyberpunk mais experimental que arranha o post-cyberpunk e mostra um mundo brutal e existencialista. Situado em uma cidade subterrânea decadente, ele acompanha um protagonista que perde um braço e uma perna e que teve esses membros reconstruídos por prótese cibernética de nível raro. E a obra, ela explora a violência extrema e a decadência social e a desconexão da realidade no mundo cyberpunk. Infelizmente, assim realmente como Ergo Proxy, Textnolyze, ele não está disponível na Crunchyroll no momento desse vídeo, então procure por sua conta e risco, você está totalmente livre para isso. Continuando no mundo otaku e realmente saindo dos animes, vamos para os mangás, e primeiramente nós temos Battle Angel Alita, de Yukito Kishiro, de 1990. Alita é um mangá cyberpunk que foca na disparidade social extrema e no mercado negro de aprimoramentos cibernéticos. Alita, um ciborgue de origem desconhecida, luta para encontrar o seu lugar em um mundo onde os corpos podem ser trocados como peças de reposição. Em segundo lugar, nós temos Biomega, de Tsutomu Nihei, de 2004. Biomega é uma versão mais caótica de Blame esse que foi apresentado no vídeo passado, e mostra um mundo dominado por um vírus tecnológico que transforma humanos em aberrações biomecânicas. Esse mangá, melhor dizendo, ele mistura horror com cyberpunk de uma maneira extraordinária, e eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção. Em terceiro lugar, nós temos Eden is a Endless World, ou então Eden é um mundo sem fim, de Hiroki Endo, de 1998. Eden explora política, crime organizado, biotecnologia, mostrando um mundo onde um vírus exterminou parte da população e os sobreviventes sobrevivem em um mundo de gangues militares e mafiosas. Em último e não menos importante, temos Number 5, de Taiyo Matsumoto, lançado em 2000. Number 5 mostra um mundo cyberpunk mais experimental e artístico, que mistura um mundo distópico com mutações genéticas, guerra entre gangues e também um sistema opressor mascarado de utopia. Um ponto mais alto de Number 5 é o seu estilo único e o enredo que se atreve a escapar do convencional dos shonens
e também realmente apresenta uma história mais profunda. Saindo do mundo otaku e indo para os games, nós temos a série Deus Ex. Nos jogos, Deus Ex é um dos maiores exemplos de conspiração, biotecnologia e governos secretos em um mundo cyberpunk interativo. O primeiro jogo, lançado em 2000, segue a história de J.C. Denton, um agente aprimorado que descobre uma rede de manipulação governamental e, com as consequências dessa descoberta, ele vai gerando realmente uma história de perseguição e também uma história muito importante no universo cyberpunk. Em segundo, nós temos a série Shadowrun. A série Shadowrun não segue uma linha contínua, mas teve lançamentos muito importantes ao longo dos anos. O primeiro jogo foi desenvolvido pela Fasa Studios e lançado em 1993 para Super Nintendo. Mais tarde, em 2007, a franquia ganhou um shooter em terceira pessoa multiplayer para Xbox 360 e PC, mas foi com Shadowrun Returns da Harebrained Schemes que a série voltou às raízes do RPG tático e se consolidou na Steam. Independente da versão que você queira jogar, Shadowrun se destaca por misturar o cyberpunk com fantasia, incorporando elfos, orcs e magia sem perder a essência do gênero, com megacorporações dominantes, hackers e implantes cibernéticos. A edição de 2013 resgatou ainda mais os elementos clássicos do RPG de mesa, reforçando o Shadowrun como um dos universos cyberpunks mais ricos já criados. Em terceiro lugar tá ele, o óbvio, Cyberpunk 2077 da CD Projekt Red. Apesar dos seus inúmeros problemas no lançamento e também das inúmeras críticas que ele veio recebendo, o jogo se reacendeu como uma fênix e hoje realmente tem fãs por todo mundo. A sua história, ela captura o caos de uma metrópole cyberpunk com gangues, corrupções e aprimoramentos cibernéticos ilegais em um mundo onde cada decisão tem um preço. Cyberpunk você pode estar adquirindo realmente no PC, basicamente em todas as plataformas, mas se você realmente está no PC, eu recomendo que você fique de olho ali na Steam e na Epic, porque uma das duas ali vai dar realmente uma promoção mais viável para você, não só para pegar o jogo base, mas também para pegar a sua DLC recentemente lançada, que no caso é o Phantom Liberty. Então, fique de olho mais na Steam ali, que você vai conseguir realmente adquirir o seu Cyberpunk 2077 e acompanhar essa aventura tão amada por os grandes jogadores. E por último, e não menos importante, nós temos Ruiner de 2017, feito pela Raycon Games. Ruiner é um hack and slash brutal onde o protagonista foi modificado por uma tecnologia e agora enfrenta um mundo distópico e violento, cheio de implantes ilegais, corporações sem escrúpulos e gangues dominando as ruas. Esse jogo tá sempre em promoção, então se você quiser, fique de olho aí, é um hack and slash isométrico, então vale realmente para você zerar em um final de semana. E esse foi o nosso episódio explorando o tema de Cyberpunk. Se gostou? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações. Aqui eu despeço de vocês e até a próxima produção, senhores.